Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às aulas da área de Ciências Humanas. E respeitando o distanciamento social, nós teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso estão aqui comigo, nesse primeiro bloco, para responder às suas perguntas, o professor Leonardo Greco, de Geografia, e o professor Paulo Rodrigues, de História. Sejam bem-vindos, professores! Eu gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, da Valdene Cordeiro e da Mariana Tupinambá. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Começar com o professor Paulo. Quais foram os conteúdos abordados em História hoje, professor? Ei, Bruna, bom dia. Bom dia a todos, Léo, todos e todas. Bom, para o 8º ano nós discutimos a independência, Bruna, independência do Brasil, né? Tendo foco ali em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, até a proclamação em 1822. E para o 9º ano nós discutimos um tema também muito relevante, muito importante, muito significativo, que é a Segunda Guerra Mundial. Então foram esses 2 temas que nós vamos ter o prazer de debater aqui de novo. E em Geografia, professor Leonardo, quais foram os temas das aulas? Bom dia, Bruna. Bom dia, Paulo. Galerinha, bom dia. Tudo bem, né? Bom, a gente vai falar sobre 4 assuntos. Vamos lá. No primeiro ano do ensino médio, a gente vai analisar a questão de ar, clima e tempo. A gente vai perceber que ar não é uma coisa só, então a nossa atmosfera ela é subdividida em várias camadas, né? E nós vamos fazer a diferenciação entre conceitos, né? O conceito de clima e o conceito de tempo, tá? Já no segundo ano, a gente vai falar sobre os desafios que o processo de industrialização enfrenta no Brasil e exterior também, né? Com relação ao terceiro ano, a gente vai analisar questões relativas aos meios de transporte, as características de cada meio de transporte, né? E também os desafios que uma sociedade enfrenta para que a gestão dos transportes seja eficiente. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram pelo nosso telefone fixo ou pelo WhatsApp. Vamos para a primeira pergunta? É uma pergunta do 8º ano. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Ô, Bruna, para nós entendermos essa vinda, né, nós temos que entender minimamente o contexto europeu da época. Então, 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder na França e ele começa uma política expansionista pela Europa e o seu grande inimigo é a Inglaterra. E para derrotar a Inglaterra, ele estabelece o que ficou conhecido como bloqueio continental, ou seja, nenhum país do continente poderia fazer comércio com a Europa, com a Inglaterra, perdão. E aí, essa situação levou uma complicação para Portugal, porque, veja bem, se de um lado ele fica a favor da Inglaterra, que era seu aliado histórico, ele corria o sério risco de perder suas colônias. Se de outro lado ele fica contrário à Inglaterra, né? Se ele fica a favor da Inglaterra e contra Napoleão, ele seria ocupado pelos franceses. Então, diante dessa sinuca de bico, diante desse desafio, né, Dom João VI aponta para uma terceira alternativa. Ele, a sua corte, né, todo o alto escalão português, né, 10 mil pessoas acabam entrando nos navios e saindo da Europa e vindo para o Brasil, escoltado pela Inglaterra. Então ele preferiu ter o território português invadido por Napoleão a perder as suas colônias, né, a correr o risco de perder as suas colônias. Que já haviam sido conquistadas. Já haviam sido conquistadas anteriormente. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta do segundo ano. Qual a relação entre a Segunda Guerra Mundial e a modernização da industrialização brasileira? Bom, é o seguinte, quando você tem no seu perfil econômico a característica de priorizar a importação de bens manufaturados, e sejam eles de boa ou má qualidade, você numa situação de uma Segunda Guerra Mundial, na verdade, nas 2 guerras mundiais, você tem uma situação em que essa dependência ela se torna insustentável, porque pensem no seguinte,
principalmente a Europa, os principais fornecedores de bens manufaturados para o Brasil, tinha outras preocupações. Estava no meio de um processo de guerra, a guerra mundial estava acontecendo, então as prioridades eram outras, né? A situação econômica dos países que até então eram pródigos em fornecer produtos ao Brasil, a situação econômica se agravou, então eles perderam, pelo menos momentaneamente, a sua grande capacidade de exportar bens manufaturados para o Brasil. E aí, nesse sentido, o Brasil se viu na necessidade, não foi nenhuma opção, foi mais uma necessidade de aprimorar, aumentar a capacidade produtiva da sua indústria, não só em termos quantitativos, na questão da quantidade de produtos, né, mas também em termos qualitativos. Por isso que a gente fala que a indústria brasileira ela foi forçada a se modernizar, né, porque não estava restando outra alternativa. A demanda era crescente, a indústria brasileira não estava tão eficiente a ponto de suprir ela mesma as necessidades do mercado interno, ou se fosse assim, não precisaria de importar, e naquele período a realidade era bem outra, precisava e muito, né? Então, por isso que o contexto de agravamento da situação econômica dos europeus na Segunda Guerra Mundial e a crescente demanda por parte do Brasil na questão de obtenção desses bens manufaturados, forçou, então levou a um processo de modernização da indústria nacional, né? Vamos fazer mais uma pergunta. Uma pergunta do 9º ano. Quais as consequências da Segunda Guerra Mundial? Bruna, pergunta ampla, mas você me permite, Léo, só para trazer mais um elemento na sua discussão que é muito importante, quer dizer, o contexto da Segunda Guerra Mundial também ele ajuda a industrialização brasileira, porque o Vargas, principalmente depois da entrada dos Estados Unidos, né, no conflito, ele começa a negociar a participação do próprio Brasil nessa guerra e busca financiamento, principalmente para a indústria de base, né, que é a construção da CSN ali em Volta Redonda, né? Então, assim, há uma relação muito estreita, né, entre o processo da Segunda Guerra Mundial e o processo da industrialização brasileira trazida ali na época do período Vargas. Isso é realmente muito interessante, essa discussão que você trouxe. Pois não, Léo? Termina. Sim, só isso. Aí é só esse comentário que eu acho bastante relevante. Bom, em relação à pergunta, né, que é uma pergunta bastante ampla, Bruna, sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial, nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela marca todo o restante do século XX. Ela é decisiva para nós compreendermos o século XX, né? Entre outras coisas, porque ao final da Segunda Guerra Mundial surge o que nós chamamos de Guerra Fria, né? Que é a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que também vai ser uma característica política, econômica, militar fundamental ao longo do século XX. Bom, a Segunda Guerra Mundial também trouxe a ONU, né? A ONU é constituída a partir do calor, né, das consequências, dos traumas trazido pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, Leonardo, trouxe também, na sua área, né, essa questão da energia nuclear, né, de uma forma muito triste, com a explosão das duas grandes bombas em Hiroshima e Nagasaki, né, mas trouxe para o mundo essa nova fonte de energia, né, esse novo contexto da questão nuclear. Então, a Segunda Guerra é muito marcante, ela traz consequências muito profundas para a nossa sociedade. E eu diria, Bruna, que até hoje a gente ainda tem alguns resquícios, né, desse acontecimento histórico de tanta importância. Mas, Léo, você ia dizer uma questão anteriormente? Sim, porque dentro de Vargas, de novo, né, essa opção pela parceria que Vargas fez, politicamente para ele custou caro. Né? Custou caro. Porque ele interessante. Ideologicamente, Vargas, ele se alinhava muito mais com a postura de Mussolini, por exemplo, né? Ele se alinhava politicamente muito mais a Mussolini e, entretanto, ele busca alianças, parcerias com a América do Norte, né? Com os Estados Unidos da América. E aí, internamente, politicamente, ele começa a ser questionado quanto a isso, né? É verdade. Então, assim, cumpriu o objetivo que ele queria, da questão de viabilizar, por exemplo, a CSN. Mas o preço político que ele pagou por essa opção foi assombroso para ele. Verdade. Né? Vamos para a próxima pergunta? Verdade. Uma pergunta do 1º ano.
por que quando um balão de festa se solta, ele estoura a certa altura? Sim. E aí você costuma ver um monte de criança chorando, né? Ah, meu balão, perdi. O que acontece é o seguinte, vamos lembrar, misturando um pouquinho com química, né? Dentro do balão, né, o gás hélio, por exemplo, esse que consegue atingir altitudes maiores, ele está cheio de gás hélio, né? E ali as moléculas estão com uma certa movimentação, submetidas a uma determinada pressão, né? Amarrado no barbantinho não tem uma altitude tão considerável assim. Conforme esse balão se solta e ele vai subindo, a pressão sobre ele vai diminuindo. E a tendência é as moléculas ali dentro se agitarem ainda mais. E aí, com cada vez menos pressão, cada vez maior a agitação, chega um momento que o material que compõe o balão não suporta aquela pressão e o balão arrebenta. A questão toda é essa, então. Quanto mais alto o balão vai, né, menor a pressão sobre ele e maior a agitação das moléculas ali dentro. É isso. Nossa próxima pergunta. Uma pergunta do 9º ano. O que foi o Holocausto? Bom, esse tema é extremamente delicado. Eu acho que foi um dos maiores crimes da história da humanidade. A gente fica até... Bom, a grosso modo, o Holocausto foi o massacre perpetrado pelos nazistas, principalmente sobre a população de origem judaica, né, na Europa. É um assassinato sistemático por meio de campos de concentração, aonde que se estima a morte de mais de 5 milhões de pessoas assassinadas friamente, mulheres, homens, velhos, crianças, não é? Cuja única justificativa seria a questão de participarem de uma raça inferior, enfim. Foi talvez o maior crime perpetrado e abalou o mundo inteiro, porque, afinal de contas, foi praticado pela Alemanha, que já era um país avançado, tecnologicamente falando e etc. Então, isso impactou. Agora, o Holocausto, a gente tem que sempre lembrar que ele não foi praticado apenas contra os judeus, né? Infelizmente morreram ciganos, morreram outros opositores do regime nazistas, né? Todas aquelas pessoas que não se enquadravam diante do que eles consideravam que seria uma raça perfeita, estavam ameaçados pela brutalidade do nazismo. E essa brutalidade foi mais acentuada contra o povo judeu, conforme eu disse. Esse Holocausto, Bruno, ele não começa no início do nazismo, né? Ele é desencadeado com força total a partir de 1941, que ficou conhecido, eles usavam o eufemismo, né, que era a solução final do problema judeu, e é algo que realmente impactou o mundo todo, até hoje, né? Então, quando nós temos, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi promulgada em 1848, em grande medida, ela é um documento muito importante, muito forte. Ele é produzido por causa desse impacto, né, dessa violência brutal que foi praticada sobre civis indefesos em nome de uma barbárie absoluta, né? É muito importante, e eu finalizo, desculpa se eu me estendi muito, mas esse tema realmente, a gente tem que reforçá-lo, Bruno. É muito importante a gente lembrar disso para que isso não se repita mais, né? Algo desse nível de brutalidade, desse nível de violência. Então é isso, quer dizer, a grosso modo, né, em linhas gerais, seria isso o Holocausto. A gente pode considerar o Holocausto como sendo a face mais cruel da xenofobia, né? A xenofobia, que é tão falada em geografia, que a gente já discutiu, né, anteriormente aqui, a face mais cruel que a humanidade conheceu da prática dessa xenofobia, que é a aversão ao diferente, né, a aversão ao estrangeiro, foi a prática do Holocausto. Pensem nessa situação. Um grupo, né, os alemães, se considerando uma raça superior, né, portanto, eles se julgavam no direito de estabelecer a sua supremacia sobre qualquer outra raça. E aí você partir para dizimar os grupos que você acha que são inferiores, porque teoricamente eles estariam prejudicando o seu projeto de supremacia, isso realmente é algo que nem se estende tanto assim na resposta, porque determinados temas, de tão delicados que são, eles devem ser amplamente explorados exatamente para que não sejam esquecidos.
Se me permite, então, uma última coisa que a fala do Léo me chamou a atenção. Eu acho que o cinema, nesse sentido, pode nos ajudar também a uma compreensão desse fenômeno, né? O cinema, às vezes, é mais vivo, né, Bruna, do que a letra do livro, etc. Eu indicaria 2 filmes que eu considero fantásticos sobre esse tema, para quem tem interesse, que é A Lista de Schindler, do Spielberg, que é um belíssimo filme, muito triste, mas muito belo, muito bem construído. E indicaria também O Pianista, do Polanski, que também é um filme fantástico sobre o gueto de Varsóvia, né? Porque na Polônia foi um dos lugares onde que esse massacre se deu de forma mais profunda. É um filme que vale muito a pena ver. Tem uma outra obra importante também, que me fugiu o nome agora, nesse instante, que é um autor italiano que também fez um filme bastante sensível sobre essa questão. Então, eu indicaria, para quem quer se aprofundar, assistir essas obras que ajudariam no entendimento. Foram ótimas as dicas, espero que vocês tenham anotado o nome dos filmes. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta do 3º ano. Já que é tão usado, o transporte rodoviário não deveria ser o mais eficiente? Olha só, deveria, porém, acho que a análise que a gente tem que fazer é outra. O meio de transporte mais utilizado por um país deve ser o meio mais eficiente. Nesse sentido, o meio de transporte rodoviário, ele não se caracteriza como mais eficiente porque ele é caro na sua implantação, caro na sua manutenção e também caro na sua utilização. Mas aí você vai pensar, professor, você está doido? Por que o Brasil, então, investiu tanto e hoje em dia o transporte rodoviário é o mais utilizado? Isso tem a ver com uma decisão de um governante, né, na década de 1950, Juscelino Kubitschek, dentro dessa lógica da industrialização também, né, querendo modernizar o nosso parque industrial. Na verdade, quando o JK esteve na presidência da República, ele tinha um projeto de desenvolver o Brasil em 5 anos, o equivalente a 50 anos, e para isso uma das táticas que ele adotou foi a atração de indústrias estrangeiras. E a indústria estrangeira que mais se interessou no Brasil foi a indústria automobilística. Então, já que você atraiu a indústria automobilística, você tem que dar no Brasil condições para que esses produtos sejam consumidos, né? Então, por isso, nesse aspecto, deixou-se de lado o transporte ferroviário e resolveu-se priorizar o investimento na implantação, ampliação, né, do transporte rodoviário. Ok? Nossa próxima pergunta agora, vamos ler. Do 8º ano. Qual a principal medida econômica adotada por Dom João VI ao chegar ao Brasil e que país se beneficiou diretamente? Ok. Só me permita, o filme anterior que eu tinha esquecido o nome é A Vida é Bela. Lindo. É lindo, de um autor italiano, vale a pena muito ser assistido. Bom, em relação à pergunta do Dom João VI, né, voltando alguns séculos para trás, aí, 1808, é o seguinte, Bruna, o processo de colonização ele é marcado pelo chamado monopólio comercial, né, o controle do comércio. E a primeira medida que Dom João VI toma ao chegar no Brasil foi exatamente acabar com esse monopólio comercial, fazendo a chamada abertura dos portos, né? E a abertura dos portos a nações amigas, que chamava a lei quando foi editada. No entanto, o principal país que se beneficiou com essa abertura é a Inglaterra, porque era o país mais industrializado à época, que tinha uma capacidade produtiva maior, não é? E foi o grande beneficiário dessa abertura dos portos. Então, a grande medida econômica foi essa, a abertura dos portos, né? Rompendo com o exclusivo comercial, e a nação mais favorecida nesse contexto foi exatamente a Inglaterra. Vamos ler mais uma pergunta no telão. Uma pergunta do 9º ano. Por que foi dito que a partir de 1941 a guerra muda de rumos? Quais alianças se formaram? Bom, 1941 é um ano decisivo para a Segunda Guerra Mundial. Até então, Hitler era absoluto vencedor na Europa Ocidental. Só que ele rompe com o Tratado de Não Agressão com a União Soviética
e ao fazer isso, né, invadir a União Soviética, ele traz para o âmbito da guerra esse país que foi importantíssimo no contexto da guerra. E, por outro lado, já no final de 1941, o Japão ataca os Estados Unidos, né, na famosa Batalha de Pearl Harbor, né, no ataque da base naval de Pearl Harbor, e, portanto, você tem esses dois grandes novos sujeitos no contexto da guerra. De um lado, no leste europeu, a União Soviética, no Pacífico, a entrada dos Estados Unidos contra o Japão. E aí se formam as duas grandes alianças do conflito, que é, de um lado, o chamado eixo, que é Japão, Alemanha e Itália, e de outro lado, os aliados, notadamente Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Não se resume a esse país, porque ao lado de cada um desses blocos, outros vários também se alinharam, por isso que a gente fala guerra mundial, né? O Brasil, inclusive, é um desses, conforme a gente acabou de comentar, mas 1941 é um ano decisivo porque é o início da derrota de Hitler, digamos assim, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito. Vamos fazer mais uma pergunta? Uma pergunta do primeiro ano. Por que a maioria dos meteoritos se desintegra antes de cair no solo? É o seguinte, bom, vários meteoritos ficam gravitando, né, ficam vagando pelo espaço e, vez ou outra, algum deles é atraído pela força gravitacional da Terra, beleza? Tá. Só que raramente você vê notícias de algum incidente sério pela queda de um meteorito. Por quê? Uma vez atraído pela Terra, o meteorito ele vai passar por diversas camadas da nossa atmosfera e aonde ele vai experimentar uma oscilação muito grande da temperatura. Então ele vai passar por camadas onde ele vai experimentar uma temperatura extremamente fria e outras onde ele vai experimentar temperaturas extremamente altas. Tudo isso faz com que no percurso até chegar ao solo, né, ele experimente uma instabilidade muito grande na sua constituição, na sua massa, né? Então ele vai ser muito sacrificado nessa jornada, né? Então, muito quente, muito frio, ele se desestabiliza estruturalmente, levando a se fragmentar, né? Por isso que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que um meteorito foi atraído pela Terra, ou quando percebe, a gente tem aquela chuva de meteoros que é tão bonita de se ver em noites claras, né? A gente até costuma brincar com a questão uma estrela cadente. Então, quando você tem uma chuva de meteoros, seria uma chuva de estrelas cadentes. Então, haja desejo para fazer, né? É por isso. Né? A gente recebeu uma pergunta aqui da Rosiane dos Santos. Rosiane é de Belo Horizonte, da Escola Estadual Professor Afonso Neves. E ela está no 2º ano. A pergunta é a seguinte. Sobre o processo de industrialização, houve alguma mudança na economia do Brasil e dos países do exterior? Se sim, os países da Europa foram afetados também? E aí, professor? Olha, tá mais ali pro... tá meio geografia. Ele dialoga, mas assim, em termos... qual que é o nome da colega mesmo, perdão? Rosiane. Rosiane, querida. Para o Brasil, houve impactos muito significativos. O crescimento da classe operária, por óbvio, né? Um novo operariado, uma nova classe que surge nesse país. Houve também um processo muito significativo de urbanização, sabe, Bruna? A Rosiane sabe muito bem disso, que a partir, né, intensificado a partir da década de 30, o Brasil vai ter um processo de êxodo rural muito forte, crescimento das cidades. Isso está muito vinculado à questão da industrialização, né? Mas, bom, ao longo do século XX, e aí tentando responder de uma forma muito geral, né, nós temos todo um processo realmente de modernização da indústria, seja no âmbito nacional, seja em nível internacional. E, claro, surgindo após a Segunda Guerra Mundial, né, uma grande potência industrial nova no cenário, que é exatamente os Estados Unidos da América, que continua uma grande potência até os dias atuais. Então, em linhas gerais, do ponto de vista da história, grosso modo, seria isso. Quer fazer um complemento, professor? Geograficamente, a gente vai pensar o seguinte, bola para a história, bola para a geografia. Vamos lá. Bom, a questão da modernização das indústrias no Brasil, né, que a pergunta menciona, não é?
Bom, a questão é o seguinte, todo esse processo de modernização, como eu já tinha falado anteriormente, primeiro ele não foi espontâneo, resultado de um desejo de modernização. A gente já viu que a modernização da nossa indústria foi meio que pressionada, né? Foi forçada, né? E ao longo do século XX, a gente percebe que o século XX e também o nosso século XXI, claro, né? Todas as relações, e aí a gente está também na questão da globalização, todas as relações de consumo, de produção, elas se tornam cada vez mais impactantes, cada vez mais dinâmicas, rápidas, eficientes e cada vez mais privilegiando a qualidade, né? Então, nesse aspecto, a modernização da indústria brasileira, ela segue uma onda global, né? E tem impactos positivos para a nossa indústria, né? Questão de geração de empregos, de modernização das nossas áreas urbanas, né? Ampliação dessas áreas urbanas e também os impactos nos países do exterior, principalmente não só países desenvolvidos, mas também os países chamados de países em desenvolvimento. Ele é um impacto que se faz bastante evidente, bastante presente também, se você analisar, por exemplo, países como Índia, os chamados tigres asiáticos, né? Então, é uma situação que vai impactar positivamente praticamente quase todo o globo, ok? Agora a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo, para a gente recuperar o fôlego. Você aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Viviane Soares de História. Agradeço a presença do professor Paulo, que esteve aqui com a gente. E você, estudante, liga para a gente no telefone fixo ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!